Eis aqui, Deus, eis aqui, Senhor. Quero oferecer a Ti, Senhor, algo que expresse o meu louvor, pois tudo que tenho vem de Ti. Te agradeço, você que é fiel, Deus. Infinitamente, infinitamente Tu tens feito em minha vida, mais que o meu pedir, que o meu pensar. Mais do que tudo, mais do que tudo, és para mim. Eis-me aqui pra Te servir. Janelas são abertas, maldições são quebradas, metas alcançadas, igreja abençoada, quando faço prova de Ti, sendo fiel à Tua palavra. Janelas são abertas, maldições são quebradas, metas alcançadas, igreja abençoada, quando faço prova de Ti, e Tu aceitas o meu louvor. Ele aceita o nosso louvor, querido. Infinitamente Tu tens feito em minha vida, mais que o meu pedir, que o meu pensar. Mais do que tudo, mais do que tudo, és para mim. Erga seus mãos, diga: eis-me aqui pra Te servir. Janelas são abertas, metas alcançadas, quando faço prova de Ti, sendo fiel à Tua palavra. Janelas são abertas, maldições são quebradas, metas alcançadas, igreja abençoada, quando faço prova de Ti, e Tu aceitas o meu louvor. Ele aceita o nosso louvor, Ele aceita o seu louvor quando você se prostra a Ele, quando você se move ao som dos céus, quando você se entrega ao Senhor. Ele se move, janelas são abertas, e por isso nós vamos dizer: janelas são abertas, maldições quebradas. Isso, diga: metas alcançadas, igreja abençoada, quando faço prova de Ti, sendo fiel à Tua palavra. Janelas são abertas, maldições são quebradas, metas alcançadas, igreja abençoada, quando faço prova de Ti. E Tu aceitas o meu louvor. Aceita o nosso louvor, Senhor.
Graça e paz, você está na Quarta com o Bispo, um programa da Igreja Metodista. Queremos saudar a todos os colegas, pastores, pastoras, a todos os nossos amados irmãos e irmãs que nos acompanham pelo canal do YouTube. E hoje nós vamos dar sequência, será a segunda parte do artigo 5 de religião do metodismo histórico, das Santas Escrituras, como suficiente para a nossa salvação. Mas antes vamos ler um texto da Palavra de Deus, que nesta noite se encontra em 2 Timóteo, o capítulo de número 3, o versículo 16 e 17. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aqui quando fala o homem de Deus, está dizendo o ser humano, o homem, a mulher, a fim de que todo ser humano seja habilitado para toda perfeita e boa obra. Palavra do Senhor. Aleluias. Nós paramos na semana passada falando da Bíblia, que contém 66 livros, sendo 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento, e nós falamos que existem os livros apócrifos, que são aqueles considerados não inspirados por Deus, e nós, dos livros apócrifos, observamos os seguintes: Tobias, Judite, Sabedoria, Baruque, Eclesiástico, Epístola de Jeremias, Macabeus 1 e 2, e também um acréscimo no livro de Esther, como também de Daniel, que é o Cântico de Azarias, Cântico dos Três Jovens e histórias de Susana e de Bel e o Dragão. Originalmente, a Bíblia foi escrita em hebraico e em grego, como também falamos na semana passada, e hoje nós estamos dando sequência a essa parte. A tradução da primeira Bíblia, do hebraico e do grego para o português, ela se iniciou em 1320, com os livros de Atos dos Apóstolos, pelos monges de Alcobaça. Em 1663, João Ferreira de Almeida, que era um ministro da Igreja Reformada Holandesa, ele começou a traduzir a Bíblia completa para o português. E como eu mostrei, essa é a tradução, João Ferreira de Almeida, que nós, metodistas, adotamos na edição revista e atualizada. É importante destacar que nós, metodistas, historicamente, sempre adotamos essa tradução, de João Ferreira de Almeida, revista e atualizada. Mas hoje nós queremos entrar um pouquinho sobre a explicação de como a Bíblia se divide. No Antigo Testamento, nós temos em primeiro lugar os livros que são considerados do Pentateuco. O que é essa palavra, Pentateuco? Literalmente significa 5 partes ou seções
e é composto pelos 5 primeiros livros da Bíblia. Entre os judeus é chamado de Torá, uma palavra da língua hebraica com o significado associado ao ensinamento, instrução ou literalmente lei, mas nós não podemos traduzir literalmente. É importante destacar que Torá é a instrução, é o ensinamento de Deus para o seu povo, que está, na seção do Tanakh, os primeiros 5 livros da Bíblia hebraica, cuja autoria é atribuída a Moisés, que é o autor do Pentateuco. Os judeus também usam a palavra Torá num sentido mais amplo para se referir ao ensinamento judeu através da história como um todo. E nesse sentido, o termo ele se torna bem abrangente, no Tanakh, na Mishnah e no Talmud, e a literatura considerada Midrash, judia. Em sentido mais amplo, os judeus eles usam a palavra Torá para também referir-se a todo e qualquer tipo de ensino ou de filosofia que nós encontramos nesses 5 primeiros livros, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Repito, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Nós estamos aqui apenas relembrando esses fatos, não temos aqui condições, vamos dizer assim, de ter uma dinâmica maior para que você possa gravar. Então, é importante você prestar atenção. Posteriormente ao Pentateuco, temos os livros que são considerados históricos, que contêm relatos que vão desde a conquista da Terra Prometida até quase a época do Novo Testamento, cabendo ressaltar que tais livros eles não se reduzem apenas a relatos cronísticos de fatos, pois contém uma interpretação dos acontecimentos a partir da fé, sendo possível pelo menos dividi-los em 4 grupos. O primeiro grupo seria a obra histórica deuteronomista, que é o livro de Josué, Juízes, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, que contém, 2ª Reis, 1ª e 2ª Reis, que contém um relato mais ou menos contínuo, apresentando a história do povo de Deus, desde a conquista da Terra Prometida até o exílio na Babilônia. Então, essa primeira parte. Esses livros, eles enfatizam a situação vivida dependendo da atitude que o povo toma na aliança com Deus, sendo que quando há fidelidade, Deus concede a bênção, mas quando há infidelidade, o povo atrai para si mesmo a maldição. Posteriormente, nós então também vemos esses livros que são considerados livros da história cronista, que é o segundo momento. Os livros da história cronista, 1ª Crônicas, 2ª Crônicas, que a Septuaginta e a Vulgata chamam de paralipômenos, e relatam coisas que foram deixadas de lado no relato contido em Reis e em Samuel. Ou seja, são uma espécie de complemento dos livros de Reis e de Samuel. Então, relembrando, esses livros 1ª Crônicas e 2ª Crônicas. Também observamos o livro de Esdras e Neemias, que relatam o tempo do pós-exílio babilônico, até meados do século III a.C. O objetivo principal desses 2 livros, que é Esdras e Neemias,
é fundamentar e organizar a comunidade depois do exílio da Babilônia. Posteriormente, temos o terceiro momento, que são as narrativas. Ruth, Tobias e Judite, que são apócrifos, né? Não encontramos na Bíblia protestante, e Esther. Mais do que uma história propriamente dita, esses livros, como já falamos, são narrativas. Sua intenção é apresentar modelos particulares de vivência e aplicação da fé dentro de situações difíceis, principalmente as enfrentadas pelos judeus fora da sua terra, né? Então, relembrando o livro de Ruth e Esther, que estão em nossa Bíblia. E o quarto e último quadro, né, desses livros históricos é 1 Macabeus e 2 Macabeus, que relatam a resistência heróica de um grupo de judeus diante da dominação helenista que ameaçava destruir a identidade cultural e religiosa da comunidade judaica. Vale a pena destacar que estes dois livros também não se encontram na Bíblia protestante, né? Cabendo observar que Tobias, Judite, 1 e 2 Macabeus são livros deuterocanônicos, ou seja, não são aceitos pela igreja, que adota uma Bíblia que foi proposta por Lutero. Lutero, o grande reformador da igreja. Estes livros, eles não são aceitos igualmente no cânone judaico, né? Também os judeus não aceitam esses livros. Posteriormente vêm os livros poéticos. Por que poéticos? Porque tratam profundamente de assuntos universais da humanidade, elaborados em estilo poético, e também são chamados sapienciais ou sapiencial, isto é, sabedoria, porque contém sentenças morais, né? A forma mais antiga e mais simples desta literatura é o Machal, que chamamos de provérbios, né? Esses livros são os seguintes: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. Posteriormente, nós temos os profetas maiores e os profetas menores. Por que maiores e menores? Porque são altos e são baixos? Não. Porque são mais importantes e menos importantes? Também não. Profetas maiores são assim chamados porque é um conjunto, né, mais extenso de livros proféticos do Antigo Testamento e da Bíblia cristã. Então, o termo maior, ele refere-se ao tamanho do livro e não à importância do profeta. Sendo assim, os profetas maiores são livros mais extensos: Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. E os profetas menores, que são livros, né, proféticos do Antigo Testamento, conhecidos como menores ou menos extensos, né? Eles são conhecidos porque são pequenos volumes literários, comparado aos livros escritos pelos profetas maiores, né? Eles são Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Assim, então, encerra-se o Antigo Testamento. O Novo Testamento divide-se em evangelhos, né, que são boa nova, boa mensagem ou boa notícia, o mensageiro que anuncia a boa nova, o bem, o bom, né, a boa notícia. E esses evangelhos, eles foram desenvolvidos no cânon do Novo Testamento e deixam claro, né, a história da vida de Jesus. É Mateus, Marcos, Lucas e João.
existem os sinóticos ou semelhantes, que é Mateus, Marcos e Lucas. João já é o quarto evangelho, porque tem coisas que nós não encontramos em Mateus, em Marcos e Lucas. E também é importante falar que desses 3 evangelhos, o que serviu de base foi o evangelho de Marcos, né? E temos então o quarto evangelho, que é o de João. Pois vem o livro de Atos dos Apóstolos, que são Actos dos Apóstolos, né? Que dentro da língua grega e latina significa acta apostolum, e que significa 5º livro, né, do Novo Testamento, os Atos dos Apóstolos, geralmente conhecido como Atos somente, né, e fala da história da era apostólica, que é o livro de Atos dos Apóstolos. Depois vem as epístolas, né, a palavra epístola vem do latim epistola, que significa carta, ou mensagem escrita e não assinada, um texto escrito em forma de carta, para ser correspondido a uma ou nenhuma, mas distinguido desta forma por expressar opiniões, manifestos, discussões, para além das questões ou interesses meramente pessoais ou utilitários. Então, Paulo, ele escreveu muitas destas cartas ou epístolas para as comunidades que ele visitara, pregando e ensinando as máximas cristãs, né? Então, as cartas, elas são assim, então, relacionadas ou divididas. As epístolas paulinas, né? Que são considerados, primeiro, um grupo de epístolas eclesiásticas, ou escrita para as igrejas, né? Que são Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses. Depois vem as epístolas pastorais, tratar de questões pastorais, 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. E vem a epístola pessoal, que foi escrita a Filemon. Posteriormente, vemos o livro de Hebreus, a epístola aos Hebreus, embora não tenha sido dado o nome de Paulo como seu autor, foi tradicionalmente considerada escrita por Paulo por mais de 1000 anos, até que a partir do século XVI, a opinião ela se moveu constantemente contra a autoria paulina, e há poucos estudiosos chegaram à conclusão que a carta provavelmente não teria sido escrita por Paulo, porque o estilo literário, ou seja, o modo pelo qual ela foi escrita e o seu conteúdo diversificavam das epístolas paulinas, né? Posteriormente, temos também as epístolas universais, que são chamadas epístolas católicas. A palavra católica aqui não tem nada a ver com a Igreja Católica, mas com a própria expressão que católico significa universal, por isso epístolas universais, ou gerais, que é também sinônimo. São cartas do Novo Testamento que vão de Tiago a Judas, com exceção de 2ª e 3ª João, que é difícil determinar, né, aí no caso, quais os problemas específicos e se é que existiam, né? Estas cartas, elas pretendiam tratar, então fica claro aí que elas não são consideradas epístolas universais. Então, por esta razão, né, elas são chamadas de epístolas gerais. E em forma também de conteúdo, elas aparecem como epístolas filosóficas, que correspondem, então, estas epístolas gerais ou filosóficas a Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 e 3 João, com essas ressalvas, né? E Judas. E, por fim, Apocalipse, que é um livro da revelação. O que significa Apocalipse? O livro da revelação, também chamado de Apocalipse de João.
esse livro da Bíblia, segundo João, foi ditado por um anjo e escrito por ele, né? E faz parte do cânon bíblico. A palavra Apocalipse significa revelação, ou formado por apo, tirado de caluma, do véu. Um apocalipse, na mesma terminologia do judaísmo e do cristianismo, é a revelação divina de coisas que até então permanecem secretas a um profeta escolhido por Deus. Por extensão, passou a designar o Apocalipse aos relatos escritos desta revelação, que constitui um gênero literário próprio, ou seja, literatura apocalíptica, né? Então é um livro de Apocalipse. O título do livro, ele pode sugerir a revelação de Jesus Cristo, sendo a ideia básica que os eventos descritos no livro foram revelados a Jesus Cristo, e este mostrou aos seus servos há mais de 2000 anos, e as coisas aconteceriam teoricamente em breve, né? João, o escritor do livro, não é o seu autor, como já falamos anteriormente, apenas o escriba, ou aquele que escreveu, que recebeu ditado pelo autor, que é Jesus, ou através de um anjo, né? Por 2 vezes João relata que o conteúdo do livro de Apocalipse foi revelado através de um anjo. E assim então o livro de Apocalipse. Vamos nesse momento falar com Deus. Pai, nós te louvamos, te glorificamos por essa segunda parte do estudo da Bíblia, aqui rapidamente mostrando os seus livros, a sua importância, a sua relevância e como eles chegaram até nós. Que a tua bênção esteja presente com este irmão, com esta irmã, e que haja da nossa parte disciplina e esforço em ler e estudar as Santas Escrituras. Que tu estejas nos abençoando como tua igreja, como teu povo, quando hoje muitas pessoas se tornam superficiais, por não frequentar uma escola dominical, por não ler diariamente a Bíblia e estudar a tua palavra. Mas dá-nos esta disciplina, nós te rogamos humildemente, em nome de Jesus. E não se esqueça que nós, metodistas, éramos conhecidos como traças da Bíblia, roedores da Bíblia. Por quê? Não é porque nós comíamos a Bíblia, mas é porque nós estudávamos a Bíblia. Comíamos a Bíblia no sentido de estudar, éramos traças, estávamos constantemente com a Bíblia, estudando, buscando, valorizando a escola dominical, valorizando o estudo bíblico da semana, da célula. Seja um traça da Bíblia. Deus te abençoe, meu querido irmão e minha querida irmã. E não se esqueça, no dia 30 de abril, à sexta-feira, das 21 à meia-noite, temos a nossa vigília regional de oração, que será dirigida pelo distrito de Caparaó, Capixaba, direto da cidade de Irupi, do nosso templo, construído pelo projeto missionário Passa a Macedônia. Um bom descanso, Deus te abençoe em nome de Jesus.